E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou mostrar para vocês o jogo de dama, tá? Esse jogo é um jogo de tabuleiro que o objetivo é capturar todas as peças do adversário ou imobilizar as peças. Então, ó, se as peças brancas, o jogador que estiver comandando as peças brancas, capturar todas as peças pretas, ele é o vencedor, e se o jogador das peças pretas capturar todas as brancas, ele é o vencedor também. Outra forma de ganhar a partida é imobilizando as peças, tá? Isso eu vou falar para vocês mais para frente no vídeo. Sobre o tabuleiro, a posição do tabuleiro, mostrar uma coisa para vocês aqui. Essa diagonal escura, no caso desse meu tabuleiro aqui, é a diagonal verde, ela é colocada do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo para o direito. Por exemplo, se tivesse o tabuleiro assim, ó, a diagonal escura do lado direito estaria errado. Então, assim, diagonal escura da esquerda para a direita. Vou colocar as peças de novo aqui. Posição das peças no início do jogo. São 12 peças de cada lado, 12 peças brancas, 12 peças pretas, tá? Pode ser claras ou escuras, não precisa de ser branca ou preta, né? Pode ser tampinha de outra cor. Vai colocar 4 pecinhas nessa primeira linha, 4 pecinhas nessa segunda linha e 4 pecinhas nessa terceira linha. Do lado preto, 4 pecinhas na primeira, 4 na segunda e 4 na terceira. Essas duas linhas do meio aqui, ó, deixa eu ver se fica melhor para vocês verem. Ó, essas duas linhas do meio aqui deixa livre para poder movimentar as peças, tá certo? Agora falar sobre movimentos para vocês, e para isso eu vou tirar um pouquinho das peças para ficar mais fácil de visualizar. Vocês já viram a posição que começa o jogo. Então eu vou tirar, porque com menos peças fica mais fácil de ver os movimentos. Ó, veja bem. Então eu falei para vocês que inicia com as peças claras, né? Então o branco mexeu, tira a mão, é a vez do preto mexer, vez do branco, vez do preto, vai alternando. Como pode movimentar as peças? Pode movimentar só para frente nas casas escuras, tá? Então, ó, por exemplo, se tiver a pecinha branca aqui, colocar no lugar que dá para vocês verem melhor. Se tiver a pecinha branca aqui, se eu quiser movimentar aqui, posso. Se eu quiser movimentar aqui, posso também. Se eu quiser vir aqui para o laranja, não posso, tá? Se eu quiser movimentar de duas, não posso também. Se eu quiser voltar aqui para trás, não posso, tá? Aqui também não. Acho que vocês já entenderam, né? Mesma coisa o preto, tá? Avançar só pelas verdes, tá? Só pelas casas escuras. Esse é o movimento das pecinhas normais. Agora, mostrar para vocês uma situação. De repente, a pecinha branca pode atravessar todo o tabuleiro e pode chegar lá no fim, nas últimas 4 casas. Qualquer uma dessas últimas 4 casas que ela chegar, ela é coroada dama. A mesma coisa acontece com as pretas. Por exemplo, uma pecinha preta chega aqui nessas últimas 4 peças, em qualquer uma delas, ela é coroada dama também. Por regra, o que acontece quando isso ocorre? Pode colocar uma pecinha em cima dela, para ela ficar maior, para ficar diferenciada das outras pecinhas. Mas eu, na prática, eu faço diferente. Eu não coloco uma pecinha em cima, tá? Para usar em aula, não faço assim. Em casa também não, porque eu acho que é mais fácil fazer de uma outra forma. Eu só viro assim, ó. Eu viro ela ao contrário. Ela tá assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu só viro ela assim, ó, o lado contrário dela. Aí já sabe que ela é a dama, tá? Mesma coisa eu vou fazer com a branca aqui. Essa aqui é a dama. Qual que é a diferença da dama para as demais pecinhas? A dama, ela pode movimentar quantas casas ela quiser, para frente e para trás. Ó, então ela pode fazer movimentos amplos. Ela pode fazer, por exemplo, isso aqui e lá do outro lado. Ó. Se não tivesse essas duas aqui, ó, vou mostrar de novo. Ó. Ela pode atravessar todo o tabuleiro. Ela pode movimentar uma casa,
pode movimentar 2 casas, ou quantas casas ela quiser, só que sempre em linha reta, na reta que ela tiver, tá? Ó, minha outra dama aqui, mesma coisa. Uma coisa que às vezes eu vejo aluno fazendo, que eu corrijo logo de cara, é isso aqui, ó. Às vezes eles pensam que a dama pode fazer isso aqui, fazer curva. Não pode, tá? Não vale fazer isso. Exceto numa outra situação que eu vou explicar para vocês mais tarde. Ó, então é isso aqui, ó. Pode fazer movimentos longos com a dama, indo, voltando, tá? Diferente das demais pecinhas que não pode retornar a casa, a dama pode. Agora sobre capturas. Sobre as capturas. Por exemplo, se tiver, voltei todas as pecinhas, tudo pecinha normal, desfiz a dama. Se tiver assim, com uma casinha livre atrás, o que vocês podem fazer? É o seguinte, ó, saltar por cima, capturou a pecinha da outra cor, aí tira a pecinha, tá? Agora vamos supor, se tiver assim, né? Pode capturar aqui ou pode capturar aqui, do jeito que quiser. Agora vamos supor que em uma das jogadas captura 2 pecinhas, ou na outra jogada captura uma. A pessoa é obrigada a fazer onde tem mais peças, tá? Aí eu já vou aproveitar para falar para vocês um outro detalhe, né? Às vezes algumas pessoas jogam soprando, por exemplo, tá assim, tem a captura aqui, ou às vezes a pessoa esquece, ou às vezes ela não viu, né? Às vezes ela não quer fazer essa jogada, não importa, ela resolve mexer aqui. Aí às vezes em algum lugar a pessoa fala, não viu, vou soprar a pecinha. Não pode, não existe essa regra de sopro, tá? Não é regra oficial de dama, é essa do sopro. Então é obrigatório soprar. Só uma correção, é obrigatório capturar, não soprar. Soprar não é permitido. Mesmo que não for vantajoso para a pessoa que vai fazer a captura, ela não pode deixar passar. Tá? Então é obrigatório, o adversário pode avisar. Se for um campeonato que tem juiz, o juiz vai obrigar a voltar e fazer a captura. Tá? Então é assim, eu disse para vocês que não pode movimentar para trás, mas para fazer captura, pode fazer captura para trás, tá bom? Então esse movimento é permitido. Agora sobre... vou falar mais algumas coisas sobre captura. Então, como eu falei para vocês, nesse caso aqui pode capturar 2, pode fazer isso aqui, ó, uma captura para frente, outra captura para trás. Vou mostrar algumas situações para vocês aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, tá fazendo 3 capturas, ó, 2 para frente, uma para trás, né? Sempre quando tiver uma casa livre depois, pode fazer as capturas, são as capturas sequenciais. Tá? Isso eu mostrei para vocês com a pecinha normal. Agora vamos supor que essa daqui é uma dama, tá? Que ela chegou lá do outro lado e ela se tornou uma dama. Ela pode fazer, movimentar mais casas. Se fosse uma pecinha normal, ela não poderia fazer essa captura, porque o movimento dela só permitiria ela vir até aqui. Mas como ela é a dama, ela pode fazer mais de uma casa, ó, então ela pode correr aqui, saltar aqui e fazer essas capturas. Tá bom? Ó. Por exemplo, tá aqui, tá longe, né? Se essa daqui é uma dama, ela pode fazer um movimento lá do outro lado do tabuleiro e fazer a captura. Vamos supor que essa pecinha esteja aqui. A dama tá aqui, né? Ela pode vir, saltar essa pecinha e pode parar em qualquer uma das casas sequenciais, tá? Ó, pode parar nessa ou nessa, tanto faz. Agora vamos supor que tem uma pecinha aqui. Né? Aí nesse caso, óbvio, ela não pode saltar a pecinha da mesma cor, então ela pode vir aqui, saltar e parar aqui. Ela não vai poder pular a pecinha da mesma cor, tá? Mesma coisa no início de jogo. Vamos supor que vai começar o jogo aqui, vai querer mexer essa, não pode, porque tem uma pecinha na frente e aqui tem uma pecinha na frente, não pode saltar a pecinha da mesma cor, tá bom? Então é isso, ó. Aí sobre empate, se os dois concordarem, vamos supor, sobrou uma pecinha de cada lado ou 2 de cada lado e via que não tem como fazer captura para terminar o jogo, os dois em comum acordo pode concordar com o empate, ou se fizer 20 movimentos seguidos
sem nenhuma captura. Às vezes isso acontece quando tem dama, tá? Vamos supor, às vezes tem uma dama de cada lado, ou duas de cada lado, ou duas de um lado e uma do outro, né? Aí pode acontecer isso, tá bom? Então o básico é isso daí. Aí em outro vídeo eu explico para vocês como é que faz tabuleiro, pratiquem, pesquisem mais vídeos sobre isso, tá bom? Então tudo de bom para vocês, até o próximo.